Alô? Todas as leis têm um processo legislativo. Todas as leis tramitam no Congresso Nacional e, se forem estaduais, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, todas tramitam por comissões, sofrem uma série de interferências dos próprios parlamentares, independente de quem tenha sido a iniciativa, se foi do Poder Executivo, se foi do próprio Legislativo, se é uma lei encaminhada pelo Poder Judiciário, porque trata de questões do próprio do Poder Judiciário, e ele é que terá a iniciativa dessas leis, mas de toda forma tramitarão dentro do Poder Legislativo, das casas legislativas, esses projetos de lei até realmente serem aprovadas. A lei orçamentária não é diferente. As leis orçamentárias também tramitarão, também terão um processo legislativo dentro do Congresso Nacional. Vamos nos ater principalmente na questão federal, na questão da União, porque, claro, a lei estadual e a lei municipal tramitarão lá na Assembleia, na Câmara, sem maiores dificuldades. Agora, no caso do Congresso Nacional, nós estamos falando de duas casas legislativas. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de leis que deverão tramitar de uma forma mais rápida. A apresentação da lei orçamentária anual ao Congresso Nacional deve ser até 30 de agosto e a sua publicação já aprovada e sancionada até 31 de dezembro. Quando que a gente vê toda essa rapidez numa lei, na aprovação de uma lei no Congresso Nacional? Muito complicado, né? Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, cada um com as suas comissões. Então, para resolver esse problema, né, para facilitar essa tramitação, esse processo legislativo das leis orçamentárias, é que a Constituição Federal estabelece no artigo 165 um trâmite especial, uma tramitação diferenciada para as leis orçamentárias. E elas passarão por uma única comissão, que além de ser única, a Comissão do Orçamento, e vai ser única no Estado e no município também, a chamada Comissão do Orçamento, para a União, ou seja, para a Lei Orçamentária Federal, a Lei Orçamentária da União, essa comissão se chamará Comissão Mista do Orçamento. A Comissão Mista do Orçamento representa dizer uma comissão que terá deputados e senadores na mesma comissão. Uma comissão única que conterá, então, terá ali entre os seus membros deputados e senadores. Isso facilita muitíssimo, porque a aprovação do projeto de lei orçamentária na comissão mista será uma vez só, e não haverá necessidade de passar por nenhuma outra comissão. Isso agiliza demais. Então, a comissão mista é uma comissão especial, diferenciada, que só existe realmente para aprovação das leis orçamentárias, no que se refere a trâmite de leis, né? Tem outras funções em comissões que também serão mistas, por exemplo, a comissão do impeachment, mas para a lei, para aprovação de lei, é típico característico da lei orçamentária. E a comissão mista do orçamento tem outras funções, não só de aprovação, né, dessa aprovação inicial, de apreciação e aprovação das leis orçamentárias, como outras funções. Por exemplo, o parecer sobre projetos de leis orçamentárias, como nós falamos, e também das contas do presidente da República. Então, o parecer de apreciação das contas anuais, dessas contas no final da execução do orçamento, também a comissão mista vai ter que apreciar, né, antes de encaminhar a votação diretamente nas casas, no Congresso Nacional, nas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal. Então, essa apreciação aí não só do projeto de lei, que vai aprovar depois, né, vai se transformar na lei orçamentária, mas ao final as contas do presidente. Lembrando que o parecer para apreciação das contas do presidente da República não é determinante, não é vinculante para o julgamento que o Congresso fará dessa mesma conta, né, das contas do presidente. Então, é um parecer de aprovação ou rejeição, mas que dependerá ainda de aprovação da Câmara e do Senado Federal. Também parecer sobre planos, projetos,
tudo aquilo que envolve a programação orçamentária, passará pela comissão mista, e exercer o acompanhamento da execução orçamentária. Qualquer problema na execução do orçamento será revisto aí, será analisado pela comissão mista do orçamento. Então, uma importância muito grande nessa comissão. E é a comissão mista do orçamento que recebe dos parlamentares as emendas parlamentares. Os deputados e os senadores podem sim alterar o projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo. Então é importante ressaltar que a iniciativa das leis orçamentárias é sempre do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Então, o presidente da República encaminha o projeto de lei orçamentária, mas esse projeto pode sofrer alterações dos parlamentares, tanto deputados como senadores têm livre iniciativa aí de emendas ao projeto de lei orçamentária. Só que essas emendas sofrem uma série de restrições da própria Constituição Federal. Não é o Poder Executivo que vai limitar as emendas, mas é a própria Constituição, no artigo 166, que vai falar aí das regras que regulam essas emendas. Em primeiro lugar, a compatibilidade que as emendas parlamentares deverão ter em relação ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias. Então, o parlamentar não pode inventar uma nova despesa que não tenha compatibilidade, que não esteja encaixado em alguma programação, em algum projeto inicial que venha dessas leis programáticas, né? Então tem que respeitar os programas, tem que respeitar aquilo que está planejado. Depois, cabe ao parlamentar, e isso é o mais complicado, o mais difícil, cada um dos parlamentares, quando apresenta uma nova despesa, vão ter que apontar de onde virão os recursos, quais serão os recursos utilizados. Só que na parte de receita pública, os parlamentares não podem ter iniciativas, não podem apresentar emendas, porque é claro que cabe ao Poder Executivo dizer qual é a previsão de receita. Como é que um deputado vai mudar a arrecadação? Como é que um deputado pode criar, de repente, um novo tributo, implementar uma arrecadação mais efetiva? Não cabe a nenhum deputado, a nenhum senador. É o Poder Executivo que determina o valor da arrecadação, pelo menos a previsão, aquilo que se espera. Então, como poderá o parlamentar apresentar uma nova despesa e essa despesa vai ter que apontar, ele vai ter que dizer qual é a receita, se ele não pode criar receita? Então, ele vai ter que anular outras despesas para sobrar dinheiro, para gerar uma receita para ele ali, ele vai tirar de algum lugar essa receita. Então, a iniciativa do parlamentar em apontar novas despesas implica na anulação de outras. Haverá aí uma briga entre parlamentares, entre deputados, entre senadores, para saber quais as despesas que vão prevalecer e quais serão retiradas do orçamento para gerar aí esse recurso. Acontece que o parlamentar não pode dispor de qualquer uma das despesas, não pode anular qualquer despesa. Ele não pode interferir, por exemplo, ele não pode diminuir as despesas de pessoal, porque despesa de pessoal é despesa legalmente determinada. Então, ele não pode simplesmente diminuir o salário do servidor público, a aposentadoria do servidor público, isso ele não pode fazer. Então, é proibido que o parlamentar anule despesa de pessoal. Ele também não pode afetar as despesas com relação à dívida pública. Aquilo que a dívida pública tem ali de despesa determinada para pagamento de juros, para amortização da própria dívida, diminuição da dívida principal, isso o parlamentar também não pode diminuir. Ele ia gostar muito de fazer campanha depois falando, não, porque eu diminuí o pagamento da dívida. Mas não pode, ele não pode diminuir os valores definidos pelo Poder Executivo para pagamento da dívida. E ele também não pode alterar, não pode interferir nas transferências constitucionais, aquele repasse de verbas que a União é obrigatoriamente vinculada, ela terá que fazer a estados e municípios. E não dá para diminuir o valor que a Constituição determina para estados e municípios. Então, os parlamentares não poderão mudar isso,
Agora, eles podem corrigir erros, podem refazer as contas e de repente sobra dinheiro lá e nessa sobra ele vai criar novas despesas. Essas emendas parlamentares são muito importantes para adequar o orçamento às necessidades da população, porque os representantes da população são justamente os deputados, são os senadores e eles vão ali representar o povo, colocar as suas reais expectativas, os seus anseios no orçamento. Então, além da participação direta da população, os parlamentares estão ali para zelar pelo interesse que o povo tem em relação à lei orçamentária. Tá? Acontece que o Poder Executivo vai depois vai poder vetar essas iniciativas. E o Poder Executivo, no decreto de execução orçamentária, ainda vai poder congelar essas emendas parlamentares. E fica muito difícil para o parlamentar conseguir implementar efetivamente as suas propostas dentro da lei orçamentária e na execução que essa lei orçamentária deverá ter. Por isso que, assim, deixa eu só colocar uma questão anterior, né, que está aqui, que é a possibilidade do próprio Poder Executivo, do próprio presidente, alterar o projeto inicial enquanto o projeto estiver na comissão mista. E que os recursos que sobrarem poderão ser utilizados depois ao longo do ano através de créditos suplementares ou créditos especiais. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês do orçamento impositivo, já que as emendas parlamentares não são obrigatórias, já que o presidente da República pode vetar, já que o presidente da República pode contingenciar, pode congelar as emendas parlamentares, começou a haver uma discussão muito grande sobre a criação, a implementação no Brasil do orçamento impositivo. Aquilo que estiver autorizado no orçamento deverá ser cumprido. Só que isso fica um pouco impossível, né? E se a receita não for suficiente? Então, o orçamento impositivo está sendo colocado aqui, está vindo para nós aqui no Brasil aos poucos. Nós temos aí uma PEC 565, uma proposta, um projeto de emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional, o projeto 565 de 2006. Veja há quanto tempo isso vem sendo trabalhado, onde torna obrigatório o cumprimento das emendas parlamentares e a realização das despesas propostas por deputados e senadores. Isso é um pouco difícil, né, de ser implementado, mas tem lá a proposta, vocês podem acompanhar. Em compensação, para começar, né, nos primeiros passos desse orçamento impositivo, a LDO de 2014, né, essa LDO de 2014, começa então a obrigar a liberação de 1,2% da receita corrente líquida para atendimento de emendas parlamentares. Então, não vai atender a todas, mas vai atender a uma grande parte, sendo que metade disso na saúde. Então, começamos a ter um pequenininho orçamento impositivo que está sendo proposto aí para o futuro, talvez isso seja ampliado. E a questão aqui que a gente deverá analisar no que se refere à elaboração, execução, votação e aprovação da proposta orçamentária, a alternativa correta é a alternativa D de dado. A proposta de lei orçamentária deve conter mensagem com a situação econômica e financeira do país, projeto da lei orçamentária e tabelas explicativas com a estimativa de receita e autorização das despesas. A alternativa E, já vamos direto aqui, está errada. O orçamento de investimento das empresas estatais é o principal orçamento que compõe a lei orçamentária anual. Claro que não é o principal, está lá, né? As empresas estatais estão, o investimento das empresas estatais, mas não é o principal. E também não é a empresa que a União participe com 40%, e sim com 50% do capital social com direito a voto. Alternativa B, o projeto de lei orçamentária julgado, ainda que em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, pelo presidente da República, deve ser totalmente vetado, cabendo veto parcial. Não, o projeto de lei, se for julgado inconstitucional, será julgado pelo Supremo. O presidente da República não vai vetá-lo por esse motivo.
E a Comissão Mista de Planos, Orçamento e Fiscalização integra a Secretaria do Orçamento Federal. Não, integra o Congresso Nacional, né? Está lá no Congresso Nacional. E a última também errado, as unidades orçamentárias poderão propor emendas ao projeto. Não, quem propõe emenda é o parlamentar, é o deputado ou o senador. Então, obrigada, até o próximo módulo.